Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Vocês conseguem estar na sua casa mais uma vez. A razão, o motivo onde eu estou aqui hoje é que o pastor, como os irmãos sabem, na reunião do Supremo Concílio, nós estamos orando por ele, né? E são decisões que serão tomadas e precisam ser tomadas no temor de Deus. Que o Espírito Santo de Deus os abençoe, que a direção seja do Espírito Santo de Deus, não dos homens que estão ali. Mas vamos abrir a Santa Palavra do Senhor em Judas, capítulo único, Judas. Judas, capítulo único. Amém? Diz assim a santa, inerrante e bendita palavra do Senhor. Judas, servo de Cristo, de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos seja multiplicado. Amado, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a dar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente prenunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. E ninguém, o nosso Deus, e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outras carnes, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo a despeito e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Este, porém, quanto a tudo o que não entendem, difama, e quanto a tudo o que compreendem, por instinto natural,
como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movido de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvore em plena estação dos frutos, destes desprovido duplamente, mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espuma as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas, para sempre. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos, e para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sedes também compassivos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Vamos orar? Aliás, irmão, eu quero ler até o 25, leitura. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos apresentar com exultação imaculada diante da sua glória, ao único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, agora e por todo sempre, por todo o século. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, eterno Pai que está no céu, soberano Senhor de nossas vidas, Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ó Trindade Santa, bendita do Senhor. Nós queremos neste momento, Senhor Deus, reconhecer que somos pecadores, que não merecemos estar na Tua casa, não merecemos o favor do Senhor, mas também sabemos que podemos contar pelo Teu favor através de Cristo Jesus. Por isso pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados e nos habilite a uma compreensão devida da Tua Santa Palavra. Que o Teu Santo Espírito mesmo seja aquele a nos ensinar. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, frágil, pecador, indigno, não mereço, Senhor Deus, estar aqui, mas também quero confiar tão somente na Tua graça, de que o Senhor mesmo há de falar àqueles que estiverem dispostos a ouvir a Tua voz.
tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da tua igreja aqui reunida. Eu te peço, em nome de Cristo Jesus, o teu Filho amado, o nosso Salvador bendito, a quem nós servimos e amamos apesar de nossas fraquezas. Amém. Meus irmãos, eu estava pensando o que falar e de repente senti o desejo de compartilhar com os irmãos esta carta do apóstolo Judas. E quando o presbítero João leu aqui Oséias, eu fiquei a pensar realmente como Deus faz coisas que a gente às vezes não entende na nossa pequenez, mas Deus, na sua soberania, Ele faz, como pegar Oséias e procurar uma mulher prostituta para se casar. Isso é uma coisa que não passa nem de longe pelo nosso entendimento, que é difícil. Se formos pensar sobre isso, é difícil. Mas a gente sabe que Deus estava querendo usar os profetas para trazer juízo para aquele povo. O que eu quero dizer que tem a ver com essa carta? Que aqui também o Judas, quando ele começa aqui, ele faz a saudação: Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos chamados em Deus Pai e guardado em Jesus Cristo. Eu vejo que ele faz essa saudação, mas já nos mostramos que os filhos de Deus são chamados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Isso é um privilégio santo bendito, que o próprio Judas já testifica, que nós somos guardados em nosso Senhor Jesus Cristo. Somos chamados em Deus Pai, mas guardados em nosso Senhor Jesus Cristo. Aí diz assim: a misericórdia, a paz, o amor vos seja multiplicado. Eu creio que o desejo de Judas era ir para aquela igreja e falar com os irmãos acerca como ele vai falar aqui a seguir, acerca da salvação bendita, como era maravilhoso que Jesus fez por nós, que Jesus fez pelo seu povo. E ele estava querendo falar acerca da salvação maravilhosa que ele tinha entendido e que estava disposto agora a compartilhar com aqueles irmãos. Mas aí o que é que faz o Espírito Santo de Deus? Aqui no 3, quando ele diz assim: amado, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti o quê? Obrigado. Você entende isso? Quer dizer, Judas estava querendo falar de uma coisa que estava no seu coração, mas não era o que estava no coração de Deus, pelo menos naquele momento, falar para aquela gente onde ele ia falar. Então ele volta e diz: olha, eu queria falar de outra coisa, mas fui obrigado a falar concernente a outras coisas que ele vai discorrer aqui. Nós vamos falar assim. O que eu quero dizer com isso é que o servo de Deus, ele não faz nunca a sua vontade, ele está sempre submisso à vontade de Deus, ainda que a vontade dele seja aos seus olhos maravilhosa, que venha trazer benefício a ele, benefício à igreja, benefício a outras pessoas, mas não deve ser esse o pensamento do pregador ou do mensageiro de Deus. O pensamento dele deve ser: no que é que eu devo glorificar ao Senhor? Como é que eu vou glorificar ao Senhor? E Judas estava aqui com essa disposição, porque senão ele relutava com o Senhor. Mas a gente não vê aqui Judas relutando com o Senhor. Ele diz simplesmente, quando ele fala aqui da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco. Agora, corresponder-me como? Talvez ele tivesse uma palavra de conforto, uma palavra de saudação, como ele começa aqui, saudando, mas ele diz: para o quê? Para exortar-vos. Ninguém gosta de ser exortado, não sei porquê, mas Deus ama a sua igreja e ele exorta a sua igreja. E Deus usa exatamente Judas para exortar aquele povo. Aí ele começa aqui: para exortar-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi
foi entregue aos santos. Quer dizer, não é só necessário dizer que é crente, não é só necessário confessar diante de Deus, diante dos homens, não é só necessário ir à igreja aos domingos, quarta-feira, sexta-feira. É necessário que tenha uma vida de compromisso, uma vida de obediência, uma vida que glorifique a Deus, uma vida de testemunho, uma vida que os homens de fora vejam que verdadeiramente este é o servo de Deus. Que talvez não seja nem necessário você mencionar onde você chega, que você é crente, porque pelas suas atitudes, pelo seu modo de proceder, as pessoas vão entender que você é um cristão e vive para a glória de Deus. Então Judas começa o quê? A exortar a igreja. Irmãos, nós não gostamos de ser exortados, é um erro da igreja. A igreja deve receber exortação com todo amor, assim como recebe uma orientação, um elogio. Deve receber, porque a exortação vem do Senhor também. Quem não aceita a exortação é rebelde. Quem não aceita a exortação é rebelde. Mas Judas agora passa de um orientador que ele tinha para um exortador. Diligentemente, pela fé que uma vez vos foi entregue. Quer dizer, Judas está dizendo, olha, vocês deram sinal de que entenderam a palavra de Deus e que receberam Jesus como seu Salvador, mas vocês precisam o quê? Lutar pela santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Está lá em Hebreus 12, 14. Então isso é seríssimo. Às vezes nós não levamos a sério essas coisas, mas eu acho isso de uma importância muito grande, porque é verdade. Eu já disse, quando eu li acerca desse versículo, eu fiquei atônito, porque eu disse, puxa, seguir a paz com todos, a salvação sem a qual ninguém verá o Senhor. Eu pensava que eu vivendo em paz com meus irmãos na igreja estava de bom tamanho, mas o texto diz, não é assim. O texto diz, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, é uma ordem do Senhor, no que depender de você, no que depender de mim, termos paz com todos os homens. Mas ele continua, pois certos indivíduos, Judas já preocupado, certamente o Espírito Santo de Deus o incomodara para isso, para exortar a igreja a respeito dessas possíveis coisas que viriam a acontecer, como se vê nos dias de hoje. Naquela época já era pré-anunciado. Nós estamos vendo hoje com nossos olhos e ouvindo com nossos ouvidos, e muitos proclamando com sua boca. Mas naquela época já estava pronunciado, Judas já estava pronunciando, o Espírito Santo de Deus já estava exortando a Judas para exortar a igreja, que certamente, olha o 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam a libertinagem, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Quer dizer, o que nós vemos muito aí hoje são igrejas cheias, abarrotadas, que estão transformando em libertinagem a graça de Deus. Eles usam aquele versículo que diz assim, onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. E eles fazem uma inversão de valores. Eles, em vez de usar do Espírito de Deus para viver em liberdade de vida, eles usam o Espírito Santo de Deus para viver em libertinagem de vida, o que é diferente. Existe uma diferença de liberdade para libertinagem. E eles fazem isso com toda a satisfação, com todo o prazer, porque eles foram propostos para isso. Está aí no versículo, que eles mesmos já estavam preparados para isso. Que não creram, aliás, o resto do 5. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo grande da Egito, destruiu depois os que não creram, e a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o domicílio. Ele tem guardado sob trevas
em algemas eternas para o dia do grande, para o juízo do grande dia, ou seja, o dia do juízo final. Quer dizer, estes homens, estes enganadores, esses milagres, eles foram preparados para isso. Eles certamente vão isso é o dia final e Deus vai depois cobrar deles, é verdade, mas eles vão continuar fazendo. O que nós podemos fazer é orar para que o seu povo, o verdadeiro povo de Deus, não caia nessa ilusão. Mas foi ontem mesmo, foi anteontem, eu estou vendo na televisão com o controle na mão, esse é comercial que eu não gosto, não quero ver, multar, e caiu numa igreja dessa. E um pessoal lá dando testemunho. Ah, cheguei aqui na miséria, estava derrotado, hoje já tem não sei quantos carros, e não sei quantos, e a minha meta, já decretei que o meu salário mínimo vai ser de 15. Um valor alto, tem condições de pagar, mas de uma hora para outra disse que apareceu dinheiro na conta dela e ela saldou as dívidas. Eu não entendo isso. Primeiro, se apareceu realmente um dinheiro na minha conta, foi um erro operacional do banco. Eu tenho que checar com o meu gerente o que é que aconteceu. E não ficar alegre e pegar aquele dinheiro e gastar de maneira dissoluta, ou pagar até o meu débito achando que foi bênção do Senhor. Como foi isso? Como é que aparece dinheiro na conta? Nunca se ouviu falar disso. E essa mulher, simplesmente, com a cara mais limpa do mundo, Deus, contando com bênção de Deus, tinha aparecido não sei quanto na conta dela, e ela saldou todas as suas dívidas. Eu não entendo esse Deus dele, não. Porque o nosso Deus é diferente. Às vezes nos deixa em situações difíceis. Para nos testar, é claro. Só para nos testar. Mas ele continua. E há anjos, continua não sei, e há anjos que não guardaram o seu estado original. Queria voltar um pouquinho aqui exatamente por isso. Porque até os anjos que não guardaram o seu estado original, ou seja, aí você diz assim, o que é que tem a ver com a igreja? Tem sim, pessoas se convertem e no início é aquele amor e depois esfria e vive uma vida, se não abandona a igreja, mas vive uma vida de altos e baixos, que não tem um termômetro equilibrado, mas é 26, 27, 28, 30, 26, 27, 28, 30. Nunca tem um 12 por 8. Então, é perigoso isso, por isso que ele fala aqui que até os anjos que não guardaram o seu estado original, Deus fez o quê? Guardou em trevas, em algemas eternas para o. Agora, se os anjos, claro que a gente sabe que aqui são os anjos caídos, né? Mas se eram anjos, se são anjos, e Deus lhe imputou este juízo, quanto mais nós, se vacilarmos também, se não tivermos o mesmo temor de Deus que um crente deve ter. Então eu acho perigoso. O 7, como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outras carnes, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. O que será esse fogo eterno, senão o fogo do inferno? Fogo do inferno. Fogo do inferno. O Senhor Jesus é quem mais falou em inferno. Aí ontem, falava há pouco lá em casa, eu falei na igrejinha em Ouro Verde, eu fiquei até com medo de falar, porque não com medo de eu errar, mas com medo da reação das pessoas simples daquele local. Mas eu logo fiz um apanhado com eles, falando acerca do pecado e tal. Então eu disse a eles que já falou um grande servo de Deus na igreja, não fala em inferno, não merece os céus. E é isso mesmo. Se as pessoas veem que alguém está pecando, andando para o inferno, e ela não alerta essa pessoa do céu, do inferno, ela merece também o céu. No mínimo ela é egoísta demais e acha que o céu só está reservado para ele ou para ela.
Então, meus irmãos, temos sim que falar do céu e do inferno, porque o Senhor Jesus foi quem mais falou de céu e inferno. O 8. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Outra coisa também, que tem muita gente pecando, até mesmo dentro da igreja, não só na vida comum, que não se sujeita às autoridades superiores, mas principalmente dentro da igreja. Diz, mas ele tem isso, tem aquilo, tudo bem, deixa ele se acertar com Deus, mas não peque por ele, não peque por tabela, não seja rebelde às autoridades do Senhor, porque a rebeldia é pecado e Deus vai cobrar. 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Quer dizer, não subestimava o quê? Nem o anjo subestimou Satanás. E tem muita gente boa aí subestimando Satanás. E bota debaixo dos meus pés, não sei o que e tal. Não bota debaixo dos pés nenhum. Ele é quem está debaixo dos pés de Satanás. Subestima Satanás, há um perigo muito grande. E se vê muitas pessoas por aí subestimando a Satanás, que é uma autoridade constituída por Deus, limitado por Deus. Ele é uma autoridade, mas limitado por Deus. Ele não faz. Eu gosto de pensar que Satanás é até mais obediente do que muitos crentes, do que nós. Porque Satanás só faz o que Deus permite que ele faça. E nós às vezes queremos fazer o que nós queremos fazer. Ainda, muitas vezes sabendo que não agrada ao Senhor, e nós queremos fazer. E eu acho isso um perigo. Quando lá em Deuteronômio 3, 20 e 23, por aí assim, quando Moisés orou ao Senhor para que deixasse ele atravessar o Jordão, o que foi que o Senhor disse a Moisés? Interessante, se você abrir lá depois, não vou abrir cada o tempo, mas se você abrir lá depois em Deuteronômio 3, 23, você vai ver que Moisés começa exaltando ao Senhor, glorificando ao Senhor, e parece que estava certinho, mas só que Moisés não estava certo, porque ele sabia que não era da vontade de Deus que ele atravessasse o Jordão. Deus já tinha dito para ele que ele não atravessaria o Jordão, mas Moisés quis vencer o Senhor com sua humildade, com a sua santidade, e engrandecendo ao Senhor. E Deus disse: basta, Moisés, não se fala mais nisso. Basta, não se fala mais nisso. Por quê? O que eu quero dizer com isso? Hoje é dia de oração, daqui a pouco nós vamos estar orando. O que é que eu quero dizer? Devemos ter cuidado com as nossas orações cansativas, que nós insistimos direto, e às vezes não é nem a vontade de Deus. Nós insistimos aqui, acho que a gente deve orar, dá um tempo, depois orar novamente, mas insistir direto também eu acho um pouco perigoso. Mas é que Deus disse a Moisés: basta, Moisés, não me fale mais nisso. Falou aqui sobre o arcanjo Miguel, que não contendeu com o anjo. Aí aqui no 10 diz: estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem, o instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Você acha que muitos desses pregadores aí de massa, ele não fala algumas coisas boas na igreja também? Algumas coisas sérias? Falam. Também puderam, se eles só falassem errado. Que credibilidade eles iam ter dos seus fiéis. Então eles falam algumas coisas boas para iludir as pessoas, promessas e mais promessas, e depois ele tira tudo que tem. Mas primeiro ele lhe oferece o mundo. Primeiro ele ilude você, ele oferece o mundo. E assim vai. Mas ele diz aqui no finalzinho, a razão, na parte dele, instinto natural,
como brutos sem razão, até nas coisas que compreendem, eles deturpam tudo. Ou eles fazem-se desentendido naquilo que eles entendem, que eles deveriam pregar certinho, eles falam, mas sem muita ênfase. Como se dissesse, olha, isso é de menos importância. O que é mais importante é você dar atenção ao que te leva a prosperar, a prosperidade. O que eu quero ensinar é o marketing que eu estou ensinando. Isso sim. Aí o homem diz, ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movido de ganância se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Ou seja, o fim deles está determinado, dessas pessoas estão determinadas, não precisa, é questão de mais tempo e menos tempo. Por isso que o crente ele deve ser fiel à palavra do Senhor, a tempo e fora de tempo, porque senão corre um grande risco. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água, impelida pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes duplamente, desarraigados duplamente. Quer dizer, para que serve uma rocha submersa no oceano? O que é que aconteceu com o Titanic? Apesar de ter sido uma rocha de pedra, mas foi de gelo, foi do iceberg. Mas tem rochas por aí também. Tem que ver se o navio passar aqui próximo a orla aí de Itapuã, da Barra, tiver cuidado, vai o quê? Vai uma rocha. E rocha serve para afundar navios. O Titanic, o construtor dele disse que nem Deus afundaria aquele navio. Não precisou de Deus. Foi só um instrumentozinho de Deus. Um icebergzinho. Um iceberg, então. Mas isso Deus nos alerta para os perigos da vida, que nós podemos ter rochas no nosso caminho. Rochas a nos desviarmos dela. Precisamos ter cuidado, porque se não tivermos cuidado, se não formos prudentes, podemos chocar-nos em uma rocha e o nosso barquinho ir para o fundo do mar. Pastores que a si mesmos se apacentam. Eu acho isso impressionante. São pastores que só olham para eles, não estão preocupados com o bem-estar da igreja. Eu falava essa semana com um colega que é de uma igreja dessa aí, aliás, na semana passada, ele disse: o negócio está ruim lá na igreja, fechou a igreja e o pastor foi embora, que veio uma ordem lá de cima que teria que ir embora o pastor e fechar a igreja. Aí eu disse: mas por que, irmão? Por que fechar a igreja? Porque não estão cumprindo a meta financeira. Isso, meu irmão, que triste. É mesmo, irmão? Será que não, lá não cumpriu a meta, não fica. Se não cumprir a meta, não fica. Aí passou, quando foi essa semana ele disse: irmão, o negócio está ruim. Mandei um ofício para ele também, estou me retirando de lá. Por quê, irmão? Porque eles não consideram ninguém, só pensam no financeiro. Não, ora a Deus, pede orientação para onde Deus quer te levar. Se é assim, não fica mesmo não. Mas pede orientação a Deus, não saia só de sair, mas peça orientação a Deus para onde você vai. Mas o problema deles é meta. E são esses homens que não tem recado nenhum, que não tem o temor de Deus, mas vive em libertinagem de vida e não com liberdade do Espírito, que é diferente. Desprovido duplamente, mortas, desarraigadas, quer dizer, são sem futuro nenhum. Ondas bravias do mar, que espuma as suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Ou seja, estão decretados para isso. Deus já os fez com esse propósito. Mas eu quero chamar a atenção para que essas ondas bravias do mar
que espuma as suas próprias sujidades. Eu gosto quando eu ando na orla, na praia principalmente, lá na Casa de Graça, pastor, em Taparica, lá em Caixaprega. De manhã cedo você anda na ilha, né, João? Você só vê aquelas espuma suja, um bocado de sujeira. Aí eu fiz uma ligação esse dia, olha o que a Bíblia fala dessa sujeira. Quer dizer, isso é o que? Pessoas que têm as suas bocas sujas, às vezes crentes, irmãos, que têm a boca suja e arrota as suas próprias sujidades. É triste ver crente com a boca suja, que fala palavrões a qualquer hora, a todo momento, e não atenta para a lei de Deus. Porque a palavra de Deus diz, a tua boca fala do que está cheio do teu coração. Então, meus irmãos, se nós andamos propalando palavrões, é de temer. Devemos colocar o nosso joelho diante de Deus e pedir a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude, eu não quero, me dá graça, me dá sabedoria, me dá força, porque a tua palavra nos exorta para isso, mas tem pessoas que vivem com isso tranquilamente. 14. Quanto a este foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre as suas santas meríades para exercer juízo contra todos, para fazer-vos convicto. Eu quero dar a palavra aqui nesse convicto. Para exercer juízo contra todos, para fazer convicto a todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram. Aí você vê aqui, fazer convicto, dá uma impressão, se você não tiver cuidado, não atentar mesmo para o contexto, dá uma impressão que haverá uma chance para as pessoas que não receberam Cristo Jesus ou que não viveram segundo Cristo Jesus, porque não é só dizer recebi ou recebeu, mas tem que viver segundo Cristo Jesus. Parece que vai haver uma oportunidade. Não. O texto está dizendo, vai fazer apenas convictos da sua miséria, para eles serem condenados convictamente, com toda a consciência de que realmente pecaram contra o Santo de Deus. Esta é a convicção que Deus vai lhe dar nesses dias. Não é outra convicção, não é para arrependimento, mas é convicção do seu estado de miséria e que não terão mais chance, estarão para sempre aleijados da presença do Senhor. Não terão mais chance. Esse é que é o grande problema. Esse convicto não é uma chance de conversão. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas próprias paixões. Que tem de crente murmurador e descontente, não está nem no gibi. Sua paixão na sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros por motivos interesseiros. Porque tem pessoa também que adula por motivos interesseiros, não está fora, não está no gibi, mas tem muitas pessoas que infelizmente são aduladores por causa do interesse. Querem ser benquisto para ter uma mão dupla. Mas Deus não aprova essas coisas. Aí vem a exortação aqui também 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Vós, porém, amados, para os crentes, vós viver, cuidado com a vida de vocês, vede como anda, os quais vos diziam, os apóstolos diziam, nos últimos tempos haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Ou seja, estamos nesse grande tempo. Estamos nesse tempo. Há muito que a igreja já vive nesse tempo, mas só foi mais despertado agora. Só agora é que veio à tona dessas igrejas que não cuidam do seu rebanho, mas cuidam do seu rebanho na fazenda. Não cuida do seu rebanho na igreja, porém cuida do seu rebanho nas fazendas. Então são esses desse que está falando aqui.
São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito de Deus. E essas divisões sensuais aqui não tem nada a ver com sensualidade, mas tem a ver com pecados, com coisas que agradam o homem, com a vontade da natureza, com a vontade do homem. Nem sempre tem a ver só com sensualidade, mas com a minha vontade própria. O que é que eu quero? Mas eu acho, eu vejo assim, eu entendo assim. Não se submete à palavra de Deus, mas é segundo o seu achismo. Vós, porém, amados, ele continua exortando, Judas. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, devemos nos realmente chegar a Deus em oração, porque é uma ordem do Senhor. A igreja que não ora, o lar que não ora individualmente, está sujeito a grandes problemas. Orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Quer dizer, quem deste modo procede está resguardado para a vida eterna. Quem procede com oração, súplica, submissão à palavra de Deus, mesmo que aparentemente eu esteja certo, porque muitas vezes, irmãos, nós queremos tomar prerrogativa da nossa razão. Queremos tomar partido pela nossa razão. Não, mas aconteceu isso, fulano fez isso, fulano fez aquilo comigo e tal, e eu tenho o direito de agir assim assado. Você não tem direito de agir, você tem direito de se humilhar diante de Deus, pedir a Deus que tenha misericórdia de você e que lhe ajude a resolver esse problema e sair dele o mais rápido e continuar na pendura. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-vos, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. A exortação santa que devemos fazer para com o irmão. Se o irmão estiver em pecado, chamá-los, conversar com ele, exortar, mas com amor, nunca com arrogância, porque somos líderes, porque somos autoridade. Não, nós vamos em nome do Senhor, primeiro nos subjugando ao Senhor, sendo subjugado pela palavra de Deus. Ninguém pode ir aos outros com arrogância só porque é autoridade constituída por Deus. Não. Quanto mais a autoridade é constituída por Deus, mais humilde ela é. Note isso, repito, quanto mais uma pessoa é autoridade constituída por Deus, mais humilde ele é ou ela é. Ora aquele, 26, 24, ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e para vos vos apresentar com exultação imaculada diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Servimos a um Deus soberano, a uma trindade soberana, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso que toda a autoridade deve estar submissa à vontade de Deus. Foi por isso que Judas não foi fazer o que ele achava que ia fazer, mas fez o que Deus disse que ele tinha que fazer. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a vivermos em temor e tremor e com espírito, e subir a palavra de Deus. Está com a palavra, João, presbítero João.